Olá, meus amados, a paz do Senhor. Me chamo Tiago Carvalho. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra do coração do Senhor para os nossos corações. A palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje está em Isaías 43, do 5 ao 10, que eu vou ler para os irmãos. Diz assim: Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que se chamam pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e os que formei, e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso? E fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem. Se ouça e se diga, é verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem eu escolhi, para que o saibas e creias, que entendas que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Irmãos, após terminar o texto, entendemos que Deus tem uma aliança conosco. Mas para que nós possamos extrair tudo aquilo que o texto tem conosco, tudo aquilo que Deus quer passar para a gente tem que ler pausadamente, porque a Bíblia ela é meditada e não lida, tá? Então vamos voltar no versículo 9, para que possamos entender. Desculpa, no 8, que diz assim: Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Fica que no natural as pessoas têm olhos e ouvidos, mas que não conseguem enxergar nem ouvir a verdade sobre a nossa vida. Que nós somos servos do Senhor. No 9 diz: Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso? Quem anuncia é a testemunha, lembre disso. E fazer-nos ouvir as coisas antigas. Significa, gente, que nós precisamos nos ajuntar. E alguém precisa contar o que aconteceu antes. O que aconteceu antes, nós ficamos sabendo, estudando as Escrituras, meditando na palavra do Senhor. Apresentem as suas testemunhas para que justifiquem e se faça ouvir e se diga, é verdade. As testemunhas que nós temos para saber do que aconteceu antes são as pessoas que escreveram a palavra. São as pessoas que dizem que estiveram lá. As pessoas que dizem que viveram aquilo com Jesus. Vamos lá, você conheceu Paulo? Não, mas você leu tudo que ele deixou, dizendo que o que ele viveu era verdade. Ele foi testemunha do agir de Deus, através do que ele viu e através do que ele viveu no Evangelho. No 10 diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Até aí entendemos que vós sois, sou eu, é você, é o teu vizinho, é o teu irmão, é o teu primo, é a tua esposa, é o teu marido. Todos são as testemunhas, diz o Senhor. E meu servo, a quem eu escolhi, para que saibas e me creias e entendas que eu sou mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Vamos lá. As testemunhas de antes são aquelas que estão descritas na palavra do Senhor. José, Moisés, rei Davi, todas essas pessoas são as testemunhas de antes, que viveram uma intimidade com Cristo, com Jesus Cristo, com Deus, né? Que viveram uma intimidade com o nosso Senhor. E através da vida deles, testemunhamos o que Deus fez. Então, eles foram as testemunhas vivas
do processo de Deus na vida deles. Mas para que hoje as pessoas entendam que Deus é o mesmo de ontem e é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã, Deus precisa de testemunhas, que somos eu e você. Pessoas que estão vivendo uma intimidade com Deus, para que todo o povo saiba como é viver com Cristo, como é viver com Deus. Então, Deus hoje veio aqui nos dizer que precisamos ter intimidade. Deus quer intimidade, não só que nós falamos da boca para fora, para que nós falemos da boca para fora. Deus quer que vivamos um real cristianismo, uma real vida com Cristo. Porque não adianta eu falar para você o que José viveu lá atrás, porque o Deus, aquilo é contado para que nós possamos conhecer primeiro Deus e para depois possamos viver com Deus. Deus quer falar comigo e contigo face a face, irmãos. Deus quer que nós vivamos uma vida com Ele. Não para que nós só contemos aquilo que aconteceu lá atrás. Mas para que isso aconteça, precisamos ter intimidade. Precisamos viver para Cristo. Gente, o foco é Deus. Ele é o Criador. A nossa vida não gira em torno de nós, gira em torno de Deus. Ele permite que nós sejamos felizes, possamos nos divertir. Ele permite, mas o foco é agradar o Senhor. É fazer o que Ele mandou que fizéssemos. E para estar próximo, nós precisamos dar o primeiro passo. Deus não força ninguém a nada, irmãos. Nós precisamos nos aproximar de Deus, para que Ele se aproxime de nós. No Calvário, Jesus andou 1000 quilômetros para nos alcançar. E Deus pede que nós andemos um passinho, é só nos posicionarmos, para que Ele venha de encontro a nós. E nós não temos feito, porque senão Deus não estaria nos cobrando. Deus tem dito que o povo está cego. Primeiro, gente, vamos entender uma coisa. Jesus veio trazer o Evangelho para que todos tivessem a oportunidade de conhecer a Deus. Vamos lá. Temos um pecado principal, cometido lá atrás por Adão e Eva. Quando Jesus veio e morreu por nós, Ele nos limpou desse pecado. Então não nascemos com pecado. Mas no trajeto, nós nos perdemos e nos aproximamos do pecado. O pecado é a única coisa que nos afasta do Senhor. Então significa que toda vez que pecamos, nos afastamos de Deus. Sabemos que somos humanos e por mais que tentamos não errar, acabamos errando. Mas Deus disse que precisamos nos arrepender de nossos pecados e nos afastar dele o máximo que conseguimos. E que todo dia devemos pedir força ao Senhor. Irmãos, só vivendo uma vida no sentido de Deus, na busca, na procura do Senhor, que conseguiremos viver a verdadeira essência da vida, que é servir ao Senhor. É para isso que nós fomos feitos, irmãos. E não podemos esquecer que Deus não nos deve nada. Ele nos criou para uma finalidade, louvar e engrandecer o nome dele. E na nossa vida, tudo que acontece é para a honra e glória do Senhor. Então hoje, ponha na sua cabeça que ele não nos deve nada. Eu vou te dar um exemplo simples. Um homem é o criador do carro. Então, o criador fez o carro para que o carro o servisse. Para que, se a sua vontade fosse para a direita, o carro te leva para a direita. Se a sua vontade for para a esquerda, o carro te leva para a esquerda. Deus é o Criador e nós somos o carro. Deus nos criou para que, assim como na vontade dele, nós fôssemos para a direita ou para a esquerda. Então entenda que Deus não te deve nada. Tudo é para a honra e glória dele. Ele permite que nós tenhamos uma vida feliz e abundante e que na presença dele tudo seja felicidade. E que nos momentos difíceis você saiba e eu saiba que Ele está ali para nos segurar pela mão e falar, é possível passar. Mas não esqueça
que o foco é agradar o Senhor. E só podemos agradar o Senhor tendo intimidade. Isso que o Senhor mandou que eu viesse aqui falar para os irmãos hoje. Peço aos irmãos que fechem os olhos para que possamos orar. Santo Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Pai, que és o único que és digno de receber. Pai, teu humilde servo está aqui hoje, Senhor, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida de todas essas pessoas que estão aqui, Pai, ouvindo essa palavra hoje, Pai, e todas aquelas pessoas que ainda não puderam, Pai, escutar do teu nome, para que eles possam ser alcançados, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Te peço, Senhor, para que supra, Senhor, cada necessidade, Senhor. Senhor, que supra, Senhor, os armários vazios, as despensas vazias, os corações, Senhor, vazios, Senhor. Senhor, te peço que jogue por terra tudo aquilo que não provém de ti, Pai. E que, Senhor, queime dentro de nosso coração, Pai, uma vontade de te conhecer, Pai. E de prosseguir em te conhecer, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que nos dê uma ótima semana, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, peço que os irmãos não se esqueçam de nos ajudar curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, para que mais pessoas possam ouvir da palavra do Senhor. Amém? Até a próxima, fiquem com Deus.